E a Carla Zambelli, hein? A Carla Zambelli, ela tentou se defender, ela foi mostrar para a CNN Brasil, que é o canal de notícias oficial do bolsonarismo, que contratou vários jornalistas bolsonaristas, ela foi mostrar as conversas que ela teve com o Sérgio Moro e ela acabou se incriminando ainda mais. E nas conversas que ela tem, mostra que ela tentou interferir em investigação na Polícia Federal pelo menos 2 vezes. E o pior, ela ainda confirmou o que o Sérgio Moro mostrou para o Jornal Nacional. O Bolsonaro disse no discurso dele que o Sérgio Moro ofereceu para que o Valeixo, que era o chefe da Polícia Federal, fosse demitido só em setembro e que em setembro o Moro viraria ministro das STF. O Sérgio Moro mandou para o Jornal Nacional e eu tenho certeza que isso já foi planejado muito antes. Muito antes do Moro pedir demissão, ele já estava planejando esses passos. Aí o Moro mostrou a conversa de que foi a Carla Zambelli quem ofereceu para o Moro uma vaga no STF em setembro, em troca do Valeixo ficar, ou do Moro ficar até setembro no Ministério. E o Moro mostrando isso, olha só, mostra como o Moro é sujo. A Carla Zambelli, muita gente não sabe ou não lembra, ela é afilhada do Moro. Ele foi padrinho de casamento dela e não faz nem 3 meses. Ela se casou com um militar e o Moro foi padrinho, foi um casamento lá na maçonaria e tudo mais. E o Moro, ele traiu a afilhada, jogou na fogueira a afilhada dele. A Carla Zambelli ficou brava e foi mostrar para a CNN nas conversas. Se ferrou, Carla Zambelli. Se tem alguém que tá com um mandato para ser caçado, esse alguém é Carla Zambelli. A primeira conversa que a Carla Zambelli mostrou, ela já se embananou toda. Ela mostrou uma conversa dela cobrando do Sérgio Moro que a Polícia Federal investigasse o Rodrigo Maia. Se o Sérgio Moro fizesse isso, isso é crime de prevaricação, que é quando você usa o seu cargo público para fins pessoais, prevaricação. Então a Carla Zambelli estava incentivando o Moro a cometer esse crime. E o Sérgio Moro nem respondia. Aí a Carla Zambelli começou a falar sobre o Valeixo, que era o chefe da Polícia Federal, que é quem o Bolsonaro queria demitir, e o Moro falou não, ele deveria ficar. E a Carla Zambelli falou, mas por que ele tem que ficar? Aí o Moro, o único motivo que o Moro dava, esse motivo pior, é um crime. O Valeixo, quando o Lula foi expedida uma ordem de soltura do Lula, o Valeixo não deixou soltarem o Lula. Ele ignorou uma ordem de soltura de um desembargador da segunda instância que mandou soltar. O Moro, juiz de primeira instância, desautorizou o juiz da segunda instância. A Polícia Federal de Curitiba ficou esperando o STF ou algum juiz de segunda instância tirar a ordem de soltura, porque o Moro falou, eu já falei com ele, não adianta falar com ele. Isso já foi explicado 1 milhão de vezes. Teve uma conversa dele com o Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro fala para o Moro sobre o inquérito do STF, das fake news, que é o real motivo pelo qual tudo isso aconteceu. E o Moro fala, olha, isso não tem nada a ver com a Polícia Federal, Bolsonaro. Com isso, o Valeixo, o chefe da Polícia Federal, não tem nada a ver com isso. É o STF, é o Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro não entende, ele responde uma coisa que não tem nada a ver. Então a gente vê que o Moro já estava assim, saturado do governo. E a Carla Zambelli tentando. E aí mostra como ela é suja, como ela é uma mentirosa suja. No dia 23 de abril, que foi o dia em que a Folha colocou, lá para meio-dia, na capa da Folha, do UOL, estava assim, Sérgio Moro se demite e Bolsonaro tenta reverter. Ok. E isso quer dizer o quê? Que o Sérgio Moro falou, vou me demitir, e o Bolsonaro, os generais, alguém estava tentando fazer com que ele ficasse. Eu não acredito que o Bolsonaro queria que ele ficasse, não. Mas estavam tentando fazer ele ficar. Nesse dia, a Carla Zambelli tuitou. Primeiro ela tuitou, fica Moro. Ela apagou e depois ela tuitou, eu acreditei na Folha. A Folha é fake news. Folha é fake news. Não acreditem na Folha. E começou ela e os bolsonaristas a atacar a Folha e a atacar qualquer veículo de notícia que tivesse dito que o Moro tinha se demitido. Aí o que aconteceu? Enquanto ela falava isso, que era fake news, ela estava no WhatsApp do Sérgio Moro pedindo para ele ficar. Falou, não, vamos se encontrar eu, meu marido, você, a Michelle, sua esposa, 3 casais se encontrando, sabe-se lá pra quê. Vamos ter uma conversa aí, nós todos, a gente vai resolver isso. E o Moro falando, não, minha esposa tá em Curitiba, não dá. Aí ela tentava insistir, até que no último momento, nesse dia, à noite, enquanto ela no Twitter falava que era fake news e respondia comentários dizendo que era fake news da Folha, ela falando, pelo amor de Deus, vamos se encontrar amanhã às 7 da manhã com o presidente. E o Moro só responde, eu já falei com ele. Enfim, ignorando a afilhada, e a afilhada falando para o padrinho de casamento, ele sendo ignorada. E aí no dia seguinte, o Bolsonaro dá a última cartada, que foi realmente demitir o Valeixo, com um crime de falsidade ideológica, porque o governo Bolsonaro colocou a assinatura do Sérgio Moro
no documento da demissão do Valeixo, da exoneração, e o Moro falou, eu não assinei isso. Se eu não assinei, alguém colocou minha assinatura, é crime colocar a assinatura de outra pessoa em documento, ainda mais sem a pessoa saber. Então, é falsidade ideológica. E o Bolsonaro fez isso, aconteceu tudo o que aconteceu, Carla Zambelli só se incriminou mais ainda. Então agora, além dos crimes que ela poderia ter cometido, ainda tem o crime dela mentir, dela acusar a Folha de fake news sabendo, e aí tem a prova, que não era fake news, que o Moro já tinha se demitido, e tem o fato dela tentar interferir em investigações da Polícia Federal. E tem uma coisa, antes disso aparecer, já havia deputados da esquerda dizendo, vamos acionar a Carla Zambelli no Conselho de Ética da Câmara, ou seja, para caçar o mandato dela. E agora, o que aconteceu? O Bolsonaro, sem o Sérgio Moro, ele vai ter que se colar ao centrão corrupto que ele tanto falou que não se colaria, a tal da velha política que ele sempre fez parte, mas falou que não faria isso no governo dele, ele vai ter que fazer isso. Então o Bolsonaro está cada vez mais radioativo, os deputados, os senadores estão cada vez mais longe dele. Ontem, com a demissão do Sérgio Moro, o Bolsonaro perdeu o apoio de pelo menos 20, 30 senadores, o grupo do Sérgio Moro tem 40 senadores. Vamos supor que 30 deles retiraram completamente o apoio ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu mais de 1/3 do Senado ontem. Isso eu, Thiago, acredito que vão todos pular do barco, inclusive a Carla Zambelli, que vai chegar um momento em que ela vai perceber, ou ela fica com o Bolsonaro e perde o mandato, corre um risco muito grande de perder o mandato, ficar 8 anos inelegível, ou seja, virar um zero à esquerda total, ou ela se descola do bolsonarismo, tenta manter o mandato e tenta continuar na vida política, na carreira pública dela. Isso vai ser o que vai ser apresentado não só para ela, mas para todo mundo que tiver com o Bolsonaro. Essa encruzilhada chegou para o Sérgio Moro em algum momento. O Sérgio Moro escolheu não, Bolsonaro não, porque o Sérgio Moro ele quer ser candidato em 2022. Então nós temos 2 anos para acabar com o Sérgio Moro e acabar com o Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Já falei, é muito importante. Falou!